Isso, sem dúvida, não é tema para um único vídeo. Eu pretendo produzir muito mais conteúdo abordando essa decadência da democracia ocidental, mas para começar o assunto, eu acho que esse aqui vai bastar, tendo como pano de fundo as eleições para o Parlamento Europeu e a vitória esmagadora que teve a chamada extrema-direita. E vamos começar já por esse termo que é interessante, extrema-direita. Todos os jornalistas, influencers da cultura de lavagem cerebral trans, da cultura gay, etc., estão dizendo que foi uma vitória da extrema-direita, dos nazistas. Eles estão literalmente dizendo que os nazistas ganharam na Alemanha, que o Alternative für Deutschland é um partido nazista. Quando está muito longe disso, isso está longe da realidade alemã, mas eles gostam de ficar fazendo esse paralelo de tudo com o nazismo, porque é muito simples. Eles dizem que o nazismo é ruim, que o nazismo é a pior coisa que já foi inventada na história da humanidade, e aí fica fácil, né? Todo mundo que discorda de mim é nazista, então todo mundo que discorda de mim tem que ser perseguido, destruído, destituído das suas posses e fuzilado. É assim que eles fazem e, é claro, é uma grande mentira. O AfD não é um partido nazista, nem adianta tentar emplacar essa narrativa. A Marine Le Pen não é nazista, a Giorgia Meloni não é nazista também, mas eles gostam de fazer essa narrativa fácil, que até, né, para o gado petista, para o gado woke, fica muito fácil fazer essa narrativa. Se nós sofremos com isso, sendo de partidos da direita brasileira, né, do MBL, do PL, se bem que o PL não é de direita, né, mas vocês me entenderam. Se até nós da direita brasileira sofremos com esse tipo de acusação, imagine a direita alemã. Eles vão tomar todo tipo de acusação e aí as eleições elas ganham essa pecha de antidemocráticas. Essa é uma palavra que eu gosto, porque se o vídeo é sobre a decadência da democracia, nada mais certo do que abordar o termo antidemocrático. Para essa turminha, nada que esteja fora dos seus ideais de progresso pode ser considerado democrático. Vamos lá, eu já expliquei isso em outros vídeos, vou explicar de novo. Essa galera vê o mundo de uma maneira dialética, tá bom? Então, para eles, sempre vai existir aí a luta do europeu com o imigrante, no caso da Europa, eu estou pensando aqui, do pobre com o rico, do burguês contra o operário. E para eles, tudo tem que funcionar de acordo com essa lógica dialética e a conclusão desse conflito, dessa lógica, tem que ser sempre o oprimido superando o opressor, o oprimido, né, ferrando a vida do opressor. Então, para eles, tudo que for movimento contrário a essa visão de mundo deles, que for contrário a essas narrativas que eles querem emplacar, será antidemocrático. Então, por exemplo, estabelecer leis que limitem aquelas passeatas do Black Lives Matter, onde fazem saques, matam pessoas, queimam carros e, né, fazem aquela anarquia completa. Fazer regras duras, colocar policiamento na rua para reprimir aquilo, de modo que, se querem fazer uma passeata, façam aos moldes normais, e que pessoas vão na rua com cartazes, reivindicações, gritam, mandam os outros tomarem naquele lugar, mas ninguém sai morto e nenhuma propriedade é depredada. Bom, se for feito um esforço policial na direção disso, eles taxarão como um esforço policial antidemocrático, porque para eles a democracia sempre é um lado, em geral o lado que eles apoiam, agindo com violência contra outro lado que eles consideram opressor. Isso aí para eles é democracia. Agora que você entendeu por que eles chamam o resultado de uma eleição de antidemocrático, né? Resultado da eleição ser antidemocrático, agora vamos falar sobre o ideal de democracia dessa turma, que é completamente contrário à ideia de um governo gerido pelo povo para os interesses do povo, mas sim é a ideia de um governo de elites, de técnicos formados pelas universidades, pelas instituições do establishment, e esses técnicos providos de ideias que vão vir de uma elite, vem de cima para baixo, de uma elite, já falei milhares de vezes, dos satanistas, do pessoal que quer destruir o Ocidente. Esses técnicos eles vão vir e vão moldar a sociedade de acordo com a lógica deles. Essa lógica de reparações históricas, de guerra racial,
de conflitos culturais. Essa é a lógica que eles querem moldar e para eles isso é democracia. Então, por exemplo, não importa se o interesse das pessoas é ter o comércio aberto durante uma eventualidade sanitária, e vocês sabem do que eu estou falando. Não, para eles democrático é seguir aquilo que dizem os especialistas que querem impor o máximo de controle sobre a população. Então, a ditadura dos especialistas, a ditadura dos técnicos, contrária ao interesse da população. Isso aí é o que eles chamam de democracia, meus amigos. E aí eu trago para vocês um exemplo bem legal dessa situação toda. Veja, o que é que os especialistas dizem sobre segurança pública, pessoal? Dizem que encarcerar mais não funciona, dizem que combater fogo com fogo não funciona, que literalmente perseguir e, se necessário, né, findar com a vida de marginais não funciona. Eles repetem e repetem esse discurso, de modo que é o discurso hegemônico na mídia, hegemônico nas universidades. Aí você vem e tem uma eventualidade que nem El Salvador, que você tem o Bukele fazendo exatamente o oposto do que dizem os grandes especialistas e tendo resultados fantásticos. Os especialistas, eles são o quê? São a voz da democracia. Entenderam? Para esse povo, os especialistas são a voz da democracia e o objetivo dessa voz da democracia é justamente silenciar as soluções que funcionem para a população, ao mesmo tempo que vai fazer com que as piores medidas sejam tomadas e a população viva de maneira cada vez mais insegura e empobrecida. Bom, depois eu vou me alongar mais sobre os problemas da democracia moderna ocidental, sobre como ela não vem apresentando soluções para combater o imperialismo do Oriente. Porque enquanto aqui nós estamos nos debatendo, presos num pântano de questões estúpidas, de ideologia woke, trans, direitos gays, feminismo, toda essa frescuragem, o Oriente está expandindo seu império, estão travando guerras no momento, estão ameaçando invadir territórios. A China vai para cima de Taiwan a qualquer hora, a Rússia está indo para cima da Ucrânia, e depois ganharem na Ucrânia vão querer ir para cima da Moldávia, vão querer ir para cima da Lituânia, da Finlândia, de onde mais puderem colocar os seus pés, eles vão fazer isso, e a vitória deles na Ucrânia é uma questão de tempo. Eu já previ há muito tempo aqui nesse canal que a Rússia, se não acontecer alguma coisa interna, vai ganhar na Ucrânia. Não vai ganhar, como dizem os emocionados russetes, né, que são outras pragas, outro sintoma também da mesma doença que todos padecemos. Não, a Rússia vai demorar muito e serão anos e anos de sofrimento para aquele povo. Ainda tem gente que fica comemorando guerra, né? Povo asqueroso. Eu pessoalmente poderia comemorar a guerra porque eu ganho dinheiro com isso, né? Mas você, Rossete, de internet que fica aí batendo palma para conflito, você é uma pessoa repulsiva, tá bom? Repulsiva. Mas é preciso ver esse movimento que aconteceu agora no Parlamento Europeu de uma maneira um pouco diferente. Não vamos achar que o AfD é maravilhoso, que a Marine Le Pen é uma heroína. Não, a gente não tem que pensar nesses termos. A gente tem que pensar o seguinte: essa eleição demonstra que está havendo uma tomada de consciência por parte do povo europeu depois de décadas de lavagem cerebral esquerdista, woke e multiculturalista.